Opa, parecendo o professor Orson. Vamos aguardar o professor Orson entrar então, para que a gente possa começar a nossa conversa de hoje. Opa, E aí, tá me ouvindo como é que... bem? Tô te escutando muito bem, e você? Deu uma cortada agora, mas agora voltei a ouvir de novo. Mas então tá, deixa eu só fazer a apresentação então aqui. A gente começa hoje a live do Viário de edição número 11 e o nosso convidado de hoje é historiador, pesquisador, está aí concluindo o seu mestrado e é, para mim, sem sombra de dúvidas, no Brasil, um dos maiores conhecedores do pensamento de Frantz Fanon. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas hoje nós temos uma live um pouco diferente, porque as pessoas que me conhecem, que me seguem, sabem que eu tenho uma característica quase que de nascimento de ser um ser humano pessimista. E nós estamos aqui para conversar com um amigo meu que vem com um discurso completamente diferente. Nós vamos falar então de utopias na pandemia e trazer aí um discurso de possibilidade. Eu sou tão pessimista que eu coloco de possibilidade otimista. E aí, Orson, só me confirma se tu continua me ouvindo bem, porque eu estou com a imagem um pouco nublada aqui. Não, tá legal. Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Tô te escutando bem. E tu me enxerga bem também? Sim, sim, Enxerga bem? sim. Quando Dá pra entrou o ver Walter aqui direitinho. nos comentários, eu queria, eu queria Eu, pedir para as pessoas que estão presentes me dizerem. Opa! Eu deu. queria pedir para as pessoas Eu tô presentes bêbado. que dissessem se estão enxergando os dois bem. A visão para os dois está boa. Para o pessoal que está nos comentários aí, por favor, quem puder nos ajudar. Vocês enxergam imagem boa dos dois participantes? Deu uma travada. Um mistério. Acho que deu Vamos ver. uma travada nos comentários aqui. Tá. Comentário, sim. Mas, ó, viu? O Walter falou, professor Orson, com imagem pixelizada. Vamos fazer o seguinte, Orson. Sai e entra de novo, ver se melhora. Ah, Então tá, vamos aguardar o Orson entrar de novo para ver se melhorar, porque se não melhorar a gente vai assim mesmo. O mais importante também é poder ouvir, mas já agradeço aí a presença de todos para que a gente possa fazer um bate-papo bacana com o professor Orson Soares. Grande abraço, meu irmão Walter, está aí já nos acompanhando. Abração para todo mundo que está entrando. Vamos ver agora aí se o Orson volta. Tá me ouvindo, Orson? tô escutando bem. Tá, então tá. Eu tô te enxergando Escutando. um pouco melhor também. Eu acho que eu estou ouvindo com um pouco de delay só. Tu tá próximo do teu modem? Tá dando uma travada? Eu acho que é o... Alô? Tá travando. O bom é se tu conseguir mudar a tua posição. Muda a tua posição na casa, fica mais próximo do modem. Bah, aí vai ser um... Pera aí, cara. Então eu vou sair e vou tentar ficar mais próximo do É modem, melhor, é tá? melhor. Eu te aguardo aqui, vou conversando com o pessoal, não tem problema nenhum. Tentando Tá, aqui. ok. E vocês me escutam bem, me enxergam bem? Quem estiver por aí, dá uma acenada se está ouvindo bem, se está enxergando bem. A minha voz chega bacana, a imagem chega bacana. Tem coisas de Instagram, é uma plataforma que oscila, e aí por ela oscilar a gente tem sempre esses contratempos de última hora. Bom, mas então explicando para quem está presente, a proposta de hoje com o professor Orson Soares é falar sobre utopias, falar sobre algumas narrativas também de matriz africana, de matriz indígena, e trazendo questões também otimistas para esse período de quarentena, o que eu falei para o Orson no início, que é algo que vai completamente contra a minha forma de me posicionar, o que vai trazer, então, uma conversa, sobretudo, interessante, com essa visão um pouco mais otimista neste meio. Vamos aguardar o Orson fazer essa reconexão dele, e, enquanto isso,
Fiquem à vontade, se alguém quiser mandar algum comentário, alguma pergunta, principalmente o professor Walter, aí, se quiser mandar já algum tipo de provocação para o professor Orson, eu falo em relação ao Walter, porque são parceiros de pesquisa também de longo tempo, sobretudo do pensamento de Frantz Fanon, que é também o objeto de doutorado do Walter, que já concluiu, que já é doutor. O Orson está voltando aqui, vamos ver como é que vai ficar a situação agora com o professor Orson, essa questão nossa da conexão, só para a gente tentar corrigir isso um pouco mais. Esse é o nosso episódio de número 11, e lembrando que todos os outros episódios das lives estão no meu canal do YouTube, como essa também irá imediatamente para lá depois. Está me ouvindo, Orson? Tudo bem, e você? Eu te escuto bem também. Te escuto bem e te enxergo melhor também. Eu acho que a gente tem Vou esperar tu te acomodar aí. Tá? Agora eu acho que eu estou no melhor agora. A tua voz, para mim, ela está com um pouquinho de delay, mas nada que vai nos prejudicar. Orson, então eu já fiz toda a introdução que deveria fazer, já falei do teu currículo, do teu trabalho, já falei da tua parceria com o Walter também, que está aqui presente nos comentários. Então, para começar o nosso bate-papo, eu vou largar já uma provocação para ti, né? Dentro de um período de pandemia, dentro de um período de quarentena ou de distanciamento social, como queiro, com todas as dificuldades que nós temos, que eu tenho certeza que tu concorda, evidentemente, com as dificuldades que nós temos nesse período, mas eu queria saber de ti, por onde nós podemos começar a conversar de uma forma não catastrofista, de uma forma não pessimista, qual é o caminho para a gente poder construir uma narrativa ou acompanhar uma narrativa que traga um pouco mais de utopia, ou um pouco mais de esperança e um pouco mais de otimismo também. A palavra é tua. Então tá. Antes de mais nada, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando nessa live. Mais uma vez eu agradeço o convite feito por um amigo, colega, que é o Adriano Viari, que a gente se conheceu justamente nas nossas buscas, nossas pesquisas, né? E para quem não sabe, agora é a minha vez de falar, o Adriano Viário é um especialista em Quilombo dos Palmares, sabe muito sobre Quilombo dos Palmares, sabe muito sobre zumbi, mexeu em toda a documentação, bibliografia, e não sou eu que estou dizendo isso, né? Quer dizer, os mais experimentados desse país já falaram isso, né? Então, eu agradeço o convite, muito honrado, tá? Conversando com você, né? E também acompanhando todas as pessoas que já foram convidadas, né, a participar das tuas lives, enfim, né, pessoas de grande competência nas suas áreas, ao contrário do governo federal, né, você tem tido o cuidado de trazer pessoas competentes, né? E respondendo à tua provocação, sim, cara, é necessário que pensemos numa alternativa ao que está posto aí. Eu parto da ideia que nós já vivemos a distopia, porque viver no modelo capitalista é viver a distopia. Né? Eu não posso achar que pessoas que estão morrendo de fome, morando amontoadas, sendo exploradas, sendo humilhadas, sendo valoradas por aquilo que elas têm, não pelo que elas são. Né? Então, eu acho que nós já vivemos a distopia. Né? E essa distopia ela vem desde essa modernidade que foi pensada ainda lá na época lá dos renascimentos, depois das grandes navegações, né? E esse processo todo do desenvolvimento capitalista, do capitalismo comercial ao capitalismo financeiro, é que a gente está vivendo todo esse drama. Então, a história da humanidade, infelizmente, tem sido a história do drama. Mas, ao mesmo tempo que tem sido a história do drama, das dificuldades, a humanidade não parou de sonhar. Não parou de projetar um destino melhor para o futuro. Não deixou de pensar que é possível, sim, viver em paz, viver em uma sociedade onde todas as pessoas possam se respeitar e respeitar a vida onde ela quer que se manifeste. Olha teu amigo Jari aí, ó. Teu amigo Jari entrou aí. Então, a vida onde ela quer que se manifeste, ela tem que ser respeitada. E eu acho que o nosso movimento, o primeiro movimento em direção a essa utopia de construção de um ser humano, porque se você pensar a ideia do homem novo que foi trazida aí pelos socialistas, né,
ela também traz uma utopia de humanidade, né? Aonde esse sujeito ele consegue se libertar da alienação do capital, né? E ele se torna um partícipe na construção da sociedade, né? E não mais com desejo, e não mais com aquela visão da época da burguesia em que as pessoas elas só valiam por aquilo que elas tinham, né? Ou por aquilo que elas têm. Então, eu acho que pensar essa nova humanidade, e a pandemia eu acho que está servindo para isso. Então, quando apareceu um desses cards que dizia assim, ó, a vida não pode voltar ao normal, porque a normalidade nos trouxe até esse estágio. E eu concordo. Nós não devemos voltar à normalidade, né, antes da pandemia, porque essa normalidade de exploração, de descaso com a saúde, de desigualdade social, das pessoas achando que elas precisam fazer um monte de coisa, elas precisam ser fitness, precisam ser isso, precisam ser aquilo outro, né? Que isso realmente a gente está vendo que não é tão necessário assim. A quarentena está fazendo a gente repensar se todas as coisas que estão sendo oferecidas pelo capital a gente precisa, né? A gente produz lixo e agride a natureza. Então, a utopia é não produzir ou produzir o menos lixo possível e agredir menos, se possível, não agredir a natureza. Pensar um outro modelo econômico. E um modelo econômico baseado no princípio da solidariedade. Que eu vou discorrer isso aqui um pouco mais na frente, né? Utopia, né? Eu acho que é bom para situar a galera, né? Utopia foi uma palavra que o Thomas Mouros, ele, quando escreveu, enfim, o livro Utopia, significa nenhum lugar. Então ele foi precavido. Onde é isso? É lugar nenhum. Quer dizer, esse lugar não existe. Né? Esse lugar não existe. No entanto, é muito importante para quem é historiador estudar as utopias, porque tu vê os desejos, anseios de uma época. Então havia ali um desejo do Thomas More de uma sociedade governada pela razão e não pelo autoritarismo. Né? Então e ele está vivendo ali na época do rei Henrique VIII, né? Uma figura que não foi uma das mais fáceis assim, né? E vive o auge do absolutismo inglês. Mas ele vai trazendo algumas coisas ali, né? O Thomas More projetou então uma ilha que seria, pelos dados, os relatos, né, pela geografia, algo semelhante à América. Alguns chegaram a dizer que teria sido inspirado no próprio Brasil, né, que seria então uma narrativa do próprio Brasil. Mas, independente disso, o que fica para nós é a questão de projetar uma sociedade melhor. E isso nós podemos fazer. Isso nós podemos e devemos fazer. Nós não estamos mortos, e por isso que eu sou positivo nessa questão, dizer que sim, é possível a gente tentar vencer o pessimismo. Eu entendo que o Gramsci dizia que era o pessimismo da razão, né? E ele falava da questão positiva da vontade, entendeu? Quer dizer, a minha vontade deseja que o mundo seja outro. Eu entendo que a razão ela está nos colocando aí sérios obstáculos, porque nós temos que enfrentar os banqueiros, temos que enfrentar os capitalistas de toda ordem, as suas hordas que se manifestam, né, de forma violenta, né? Temos aí agora as hordas nazifascistas, né, no bolsonarismo aí, dos chamados white pardos, né, que estão, né, se vestindo de verde e amarelo e estão tentando criar aí uma situação realmente totalmente difícil para nós, né? E são amantes da morte. Aliás, o governo Jair Bolsonaro é a própria distopia, né? Em tudo, né? Destrói as florestas, ataca os indígenas, ataca os quilombolas, desrespeita as instituições, ele também não respeita a população trabalhadora pobre. Aliás, não está nem aí. É o cara que disse, e daí ao saber do número de mortes de uma pandemia que ele acha gripezinha. Eu acho, tu acha que é exagero, Orson, dizer que nós estamos vivendo dentro de um livro do Orwell? Uhum. O que eu acho do livro do Orwell? Não, tu acha que é exagero dizer que nós estamos vivendo dentro de um livro do Orwell?
Não, não, nada disso. Nem Fahrenheit, nem Orwell, nós estamos dentro da história. Nós estamos dentro da história. E aí a gente não consegue, às vezes, fazer a leitura histórica de como esse processo ele foi se delineando, né? Eu acho que com a derrota ali das forças progressistas ali na queda do muro e quando o neoliberalismo entrou, né, o neoliberalismo ele veio com uma proposta de morte, um mundo para aqueles que podem pagar pelas coisas, né, o saque do Estado e o restante da população, 80%, que fique a pão e circo. Né? Então, quer dizer, e a questão do controle dos meios de comunicação, o controle das emoções, quer dizer, o processo de desumanização que esse pensamento foi construindo. Né? Então, a gente está nessa função aqui de lutar, né, por uma outra sociedade que não é essa. Tá? Eu só vou mexer aqui porque eu tenho que fazer uma coisa aqui, pessoal, que é botar para carregar, que já está me avisando aqui. E eu Vamos lá. Não tô... Só um instantinho. Não tô no... Tranquilo, vamos lá, que isso aí é a parte bacana das nossas lives aí, né? Poder vamos lá aqui. Tá? Então, assim, ó, a gente está nessa função, né? Quer dizer, de tentar construir, né, um pensamento novo. E aí entra um pouco do trabalho do coletivo Fanon, que a gente tem pensado sempre pelo fragmento Europa. Entendeu? Não adianta, né? Se você colocar um remendo numa roupa, tu vai ver que ela está remendada. Entendeu? Então, o que se tem feito remendos. A gente tem que ter a roupa nova. E esse pensamento afrodiaspórico, o pensamento indígena, o pensamento africano, o asiático, eles têm muito para contribuir. Aliás, eles têm o pensamento capaz de nos salvar dessa coisa toda, dessa loucura que é o mundo capitalista atual. E como é que parte do ponto em que primeiro nós temos que ter uma coletividade? Eu vou tentar fazer uma provocação para ti. Eu preciso ter uma coletividade que compre essa ideia. Tu acredita que nós temos essa ideia já comprada ou nós temos que construir primeiro essa ideia? Pois é, eu acho que são situações da história que fazem a humanidade refletir. Por exemplo, uma coisa que tá saindo muito. Nós vamos ter ações em relação ao meio ambiente, nós vamos ter ações em relação à saúde, aonde provavelmente vai ser discutido a questão de um sistema único, universal de saúde, vai ser obrigatório em todos os países, e que saúde não é mercadoria depois dessa pandemia. E também depende muito dos nossos agentes políticos também se mexerem, né, para poder também potencializar isso. Tá? E a outra coisa que eu vejo é, além da saúde, a questão da solidariedade, a desigualdade social. Porque isso está pegando. Então, tu vai vendo discursos até de elementos capitalistas, assim, ultimamente. Por exemplo, Bill Gates, Armínio Fraga, entendeu? Lendo Marx, escrevendo sobre Marx. Tu consegue ver aí a pergunta que o Walter mandou? Tu consegue ver na tela aí a pergunta que o Walter mandou? Então, o pensamento utópico europeu tem origem em relatos de viajantes sobre sociedades ameríndias. Olha, eu não sei se tem a origem, mas eu acho que elas contribuíram para alimentar um sonho de um paraíso. Tanto é que os viajantes, quando vieram para o continente americano, entendiam que aqui era o paraíso. Né? Mas a ideia das utopias, ela já remonta, por exemplo, na Europa, na Europa medieval, nós temos algumas. Né? A utopia do claustro, né, que seria ali o homem perfeito no lugar perfeito. Então, se você um dia for no convento, você vai ver sempre que tem ali a imitação do Jardim do Éden, a construção do claustro. Tem um jardim, uma fonte e tal, que é uma reprodução do Jardim do Éden. O outro ali, tu vai ver, por exemplo, a da cocanha. Né? Quem já viu esses desenhos de contos de fadas, você sempre vê que tem uma mesa farta. Né? Tu vai ver nos cafés colonial dos italianos, alemão também, sempre mesa farta. O ideal da cocanha, a utopia da cocanha.
E aí vai embora, a utopia da heresia, né? Da liberdade de poder ter uma outra prática religiosa que não aquela. Né? Então a Idade Média também produziu aí muitas utopias. Eu poderia falar de outras tantas. Né? Aparece a do Grau também, né? E aparece, enfim, outras. Tem um autor argentino aí respondendo o Walter, que é o Capelletti, que é Ângelo Capelletti, escreveu um livro sobre utopias, tá? Utopias antigas e modernas. E ele tem um conceito, ele tem um entendimento, e eu acho isso, dá para discutir, que é mais ou menos assim. Ó. Todos os povos do mundo têm os seus mitos, mas somente o Ocidente se forjou utopias, isto é, mitos conscientemente elaborados que têm suas raízes na ideia de uma vontade de construir e moldar um outro mundo. Tá? Então a gente pode discutir isso, se é uma questão dos europeus ou não, mas a gente está vendo que a ideia da utopia ela já passa há bastante tempo. Né? A gente também vê isso na Europa. Eu poderia falar da utopia guarani, né? Quando tem os confrontos entre os guaranis, entre as parcialidades guaranis, você tem um personagem que é tipo que tem trânsito, que é o Icaraí. O Icaraí é tipo um profeta, então ele tem trânsito nas duas parcialidades e uma das parcialidades, o Icaraí, então faz com que essa parcialidade saia na busca da terra sem males. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Agora é a hora de buscar a terra sem males. Aí tu me lembrou a minha Portela, que esse ano saiu com Guajupiá, Terra Sem Mares, trazendo então esse paraíso indígena, essa construção. Mas eu quero te fazer uma provocação, tá? Que é no seguinte sentido: a utopia para ti, em uma narrativa histórica, a utopia é algo sempre visado, almejado, objetivado, ou é apenas alguma coisa lá na frente que mantém viva a força, a essência dessa razão humana de tentar melhorar alguma coisa? Ou seja, ela é utopia de fato, como algo que não vai se realizar, ou ela é a materialização e a construção de algo que se quer ter de fato? Eu acho que ela é a materialização de algo que se quer ter de fato. Né? Logo depois, por exemplo, das heresias, nós vivemos a reforma protestante, entendeu? Uhum. Então, uma utopia se realizou. As utopias são um desejo real. São um desejo real. Mas então né? a utopia, então a utopia do claustro é uma utopia que me preocupa, porque a utopia do claustro é também a materialização ou a projeção do ideal sem a convivência com o diferente. Não, exato, porque a ideia é um retomar um cristianismo originário, que é quando você vê, acho que é a Ordem de São Pacômio, que lá nos anos 600, começa na África, Claustro e coisa arada, né? Quando eles começam a pensar, eles estão tentando resgatar de puro e simples do cristianismo primitivo. E eles entendiam que naquele momento, claro, de muita turbulência, né, na Idade Média, quer dizer, a questão da segurança, né, o claustro representava a segurança, era o lugar perfeito, né, não era o lugar da fome, e aonde tinham os homens perfeitos, os homens santos, aqueles que tinham retomado as práticas do antigo cristianismo. Né? Então, é claro que o mosteiro, e eu concordo, se tu for falar no âmbito espiritual, por exemplo, os budistas, não sei o quê, cara, me desculpa, eu acho que você tem que ter a vivência diária com o outro, até para que a tua espiritualidade seja fortalecida aí. Né? Ela é fortalecida com o outro. Nós estamos falando, claro, na Idade Média, uma concepção de cristianismo que entendia que esse seria, então, um caminho de restauração daquele cristianismo. Depois vão ver outros movimentos, como cátaros, albigenses, valdenses, franciscanos. Franciscanos ficaram em pé para não ser uma heresia. Entendeu? Então, quando você vai que tinham outros modelos de cristianismo, que era um modelo que não era do claustro, mas um modelo que atingia diretamente os que estavam de fora, que é o caso dos franciscanos e dos valdenses, que atinge os pobres que estão na rua naquele momento lá na Idade Média. Né?
Sabe que a pergunta talvez mais difícil em relação a isso, e não tem como não ser feita, é qual é o start? Qual é o primeiro passo? Porque é muito bonito a gente identificar e devemos identificar e ter até objetivos de análise, caminhos traçados, mas como começar? Qual é o start para conseguir começar a ir ao encontro de um futuro utópico e não distópico? Até porque distópico não é o futuro, é o presente, já vimos isso, né? O presente é distópico. Como, por onde começa isso? Porque a minha descrença, e aí eu vou deixar ela bem clara para ti, a minha descrença está, sobretudo, na concepção de uma coletividade que seja possível ou que esteja imbuída de abraçar a causa e ir em busca dela. Né? Eu consigo ver muito mais uma característica do individualismo, onde se eu conseguir, não me importa que tu consiga, do que perceber de fato essa coletividade. Mas essa provocação que eu te faço, eu entendi as concepções e os valores utópicos e acho que eles são fundamentais, embora eu ache que ele é mais o horizonte que nos norteia, mas como é que se daria o start? Como é que a gente faz para tirar isso do conceito, tirar isso do papel, tirar isso do discurso e fazer, ó, agora chegou a hora da gente botar isso em prática, vamos embora. Como é que começaria isso? Volto a te dizer, eu sei que essa é a pergunta mais difícil, mas ela tem que ser feita, né? Não, sim. Não, ela é difícil porque ela exige daí toda todo um planejamento e ação, né? Mas a escritura, assim, né? Eu li muito a Bíblia. E tinha uma passagem lá que era muito interessante no Velho Testamento, que os hebreus perderam os livros da lei. Estavam perdidos ali na sua organização social. E, de repente, quando eles acharam, eles começaram a ler, começaram a se reorganizar, começaram a fazer, a restaurar, né, as suas práticas antigas, assim, voltaram e tudo mais. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque muita gente na história da humanidade pensou, escreveu sobre essa sociedade, sobre a possibilidade real da gente construir um mundo humano. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente revisitar algum desses pensadores. E outro, fazer o deslocamento do Ocidente para o Oriente. Fazer o deslocamento do pensamento do fragmento Europa, que deve ser entendido não como uma totalidade, mais uma vez, para um pensamento ou afrodiaspórico, ou africano, ou indígena. Porque ali está a nossa salvação. É nesse pensamento. É ali que vamos sair da barbárie. Né? O pessoal fala socialismo é barbárie. Eu acho que é um socialismo? Pode ser um socialismo. Então a saída da barbárie está justamente na aceitação das culturas tidas como de povos bárbaros. Né? É uma inversão total, numa retirada do homem branco europeu como protagonista, né? E entrando numa questão afrodiaspórica, como tu muito bem colocou, mas sobretudo uma questão com culturas orientais, também saindo um pouco do Ocidente e trazendo isso. Aí tu me abre a brecha para fazer mais uma provocação para ti. Nós vamos ter que, aqui vamos trabalhar no campo utópico mesmo, né? Nós vamos ter que esperar tudo isso passar e ver o que sobra disso para depois começar a se articular. Nós podemos começar a pensar nisso já durante tudo isso que nós estamos vivendo, ou nós temos que ter hoje, principalmente, o cuidado para que essa pandemia não se transforme no bode na sala, onde, acabando com a pandemia, está tudo beleza, mesmo que seja pior do que era antes. Né? E é um medo que eu tenho que se torne o bode na sala. Qual é o momento? É aguardar primeiro para resolver a saúde pública como uma prioridade e depois vamos ver o que vai acontecer, ou nós não temos mais tempo nem para aguardar isso? Não tem mais tempo, né? As pessoas estão morrendo, né? Então, tem que ser agora. Tem que ser agora. E como a gente pode fazer? Tá, tem as lives, tem, mas eu acho que a relação que a gente tem que estabelecer sem medo são as relações de rede. Hoje nós estamos conectados com o mundo todo. Estamos conectados com o mundo todo. E a gente tem que puxar
essas bandeiras. Às vezes, por incrível que pareça, né, às vezes uma revolução pode ocorrer das coisas que a gente menos espera. Entendeu? Cuba conheceu uma revolução com 12 pessoas. Começaram com 12 pessoas. Entendeu? Os caras fizeram uma revolução. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Nós temos condições de fazer uma revolução e criar movimentos. É o momento de pensar, né? Olha aonde nos levou essa modernidade, né? A morte. Né? Então, é por aí. Eu acho que a gente tem que começar a criar campanhas, tem que começar a criar espaços de debate, principalmente dentro das comunidades mais pobres, porque tu tem que levar a informação, tu tem que levar a política e tem que levar ainda um modelo, né, de sociedade da partilha. E a gente está disputando, porque assim, a gente também briga com a ideologia, né? E a ideologia, né, cara, a ideologia te diz que comer merda é bom, entendeu? E a galera come, entendeu? Esse é o papel da ideologia. Ela é mascarar, entendeu? Todos os problemas para tu viver ali achando que tá tudo bem e não tá. E eu acho que é isso, descortinar o que é esse sistema. Porque o coronavírus deixou no... Entendeu? O que é o neoliberalismo, o que é que as pessoas estão morrendo, entendeu? O que é o capitalismo e bater firme. E a gente tem que buscar, sim, aliados, parceiros. A gente não pode ficar preso somente, né, numas pautas menores. A gente tem que falar, o meu projeto de poder, o partido tem que voltar para o poder. Não dá mais, acabou. Agora é pensar numa nova sociedade, é pensar a partir dos pensadores que trabalharam com essa proposta. O Fanon foi um deles, entendeu? Falando da alienação colonial, que a gente tem que se libertar disso, né? Tem que se libertar desse, poder construir uma nova humanidade, uma utopia que ele tinha, que é quando ele termina lá, eu agora não me lembro se é o Peles Negras ou é o Condenados da Terra, que não tenha nem branco nem preto, né? Que os seres humanos possam se enxergar como seres humanos. Essa era a utopia do Fanon. Como é que tu entende a relação da sociedade com a distopia atual? Tu entende que essa distopia, eu tô me referindo às pessoas que compram a ideia da distopia, tá? Tu entende que essa distopia, ela seduz, ela tem um poder de seduzir uma parcela, ou ela ilude, ou é as duas coisas, tem uma parcela que se seduz e tem uma parcela que se ilude? Eu acho que é as duas coisas, né? O Marx falava do fetiche da mercadoria, tem muita profundidade nisso. Porque ele usa uma palavra que vem do universo mágico, né? Do fetiche, é uma coisa mágica, que tem um poder sobre você. E a mercadoria, ela virou um monstro, porque ela não é mais uma mercadoria, ela tem uma condição que ela é mais do que o ser humano. Entendeu? Se tu bater um carro, uma vez aconteceu isso com a minha ex-esposa, o cara bateu assim no carro e tal, ela errou a entrada e acabou dando uma tocada por trás. Me deu um tino de falar uma coisa: a sua propriedade está bem, não aconteceu nada com a sua propriedade. O cara, entendeu? Vou falar isso porque esse cara vai vir violento. Se eu falar que a propriedade dele, a coisa, o objeto, é como o capitalismo nos rebaixa, entendeu? Em todos os níveis. O capitalismo é a desumanização pura e simples. E mais do que isso, a idiotização das pessoas. Porque as pessoas ficam venerando aquilo que vai ser ferro velho amanhã. Ficam idolatrando aquilo que vai ser ridículo amanhã. Se hoje é a moda, o último grito e não sei o que mais, é o ridículo amanhã. E a gente vive nessa loucura toda. E aí tu fala sobre aquele sentido da vida. A maioria dessas pessoas que compram esse discurso, que se deixam levar, ser iludidas, elas têm uma vida medíocre. Medíocre. Quer dizer, o capitalismo nos rebaixou à mediocridade máxima. Nós estamos no fundo do poço como humanidade. Entendeu? Agora, se pegando agora do universo do cinema, das séries, né, de utopias, eu lembro de Star Trek, né, que tinha uma utopia ali naquela série, no momento da Guerra Fria, no momento da Guerra do Vietnã, no momento das questões raciais que estão colocadas.
E como é que tu vê a questão, o papel, vou tentar colocar bem resumidamente, como é que tu vê o papel das causas identitárias, ou melhor, dos identitarianismos? Como é que tu vê o papel do movimento negro, o papel do movimento feminista, o papel do movimento LGBT, o papel do próprio movimento de classe, dos sindicatos, mas principalmente a questão identitária. Essa questão identitária, ela tem um papel a cumprir, uma missão a cumprir dentro desse processo de utopia e de desconstrução do cenário atual, ou ele vai ser engolido pelo todo e vai ser tudo um único universo utópico por natureza, sem nenhum tipo de diferença? Como é que tu vê isso? Não, acho que tem papel importante, sim, entendeu? Mas muita coisa está nova, entendeu? Dentro dessas discussões. Eu espero que se supere algumas discussões e vamos para as ganhas, para a construção de mundo. Eu gostaria que hoje todos os setores do movimento negro estivessem preparados para construir o pensamento negro e um projeto de Brasil, entendeu? A partir dos nossos pensadores, a partir de Abdias Nascimento, a partir de Beatriz Nascimento, do Clóvis Moura, a ideia do quilombismo. Quer dizer, isso é importante. Porque você é um estudioso de Palmares, mas eu tenho que te confessar uma coisa, que quando eu estudei Palmares, eu fiquei pensando, poxa, poderia ser o mito fundador do Brasil, né? Uhum. Palmares poderia ser o fundador do Brasil. Né? Onde foi fundado o Brasil? Foi o Quilombo dos Palmares. Porque ali dentro daquela comunidade que estava resistindo a todas as vicissitudes do colonialismo português, né? Tu tinha ali os indígenas, os bantos, né? Negros ali e brancos pobres que estavam ali também juntos, entendeu? Quer dizer, ali estava dizendo que é possível construir um país que respeite todas as diferenças e que todos tenham condições de viver com dignidade, entendeu? E todos cooperando para que aquele espaço funcione. E aí tem um livro chamado Afroutopia, que vai trabalhando pelas edições número 1, que é que tem editado os livros do Achille Mbembe, né? Então, o Afroutopia ele vai apresentando propostas econômicas diferenciadas, uma outra modernidade ou a superação da modernidade que foi proposta pela Europa e a modernidade europeia é a morte e a exploração e o roubo, né? É isso que a gente vive. Então os movimentos identitários ele tem que construir também um discurso que possa ser unificado ali na frente, né? É importante o movimento das mulheres, é importante os movimentos LGBTQ+, é importante o movimento negro. É importante um movimento indígena, que, aliás, tem um Ayrton Krenak aí, que tem um livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, entendeu? Que ele vai pegando e vai nos chamando à sensibilidade. Quer dizer, olhar para as coisas, né? E aí eu estou me inspirando para falar que uma humanidade ampliada, essa humanidade ampliada inclui as pedras, as flores, os animais, a nossa fauna, né? Isso é uma humanidade ampliada. É olhar de uma outra maneira. Entendeu? Então, quer dizer, os pensadores, o movimento ele está acontecendo. E os movimentos identitários são importantes, sim. Medo é quando você vê que algumas questões que vão sendo realizadas, né, atendidas desses movimentos, as pessoas parem de lutar. Eu já fui atendido e aí acabo me acomodando na porcaria da estrutura. Não, é a negação da estrutura. Esse movimento ele vai ser válido quando romper com essa estrutura. Porque não adianta eu fazer uma crítica, eu sofro racismo. Tá, mas aí eu quero só a cota para ficar num emprego melhor, numa condição melhor, ou eu quero mudar a estrutura que produziu o racismo? Eu quero mudar a estrutura que produziu o racismo, isso não me interessa. Né? Então eu acho que tem que ter também um elemento de coesão onde a gente vai ter que planejar, construir essa ilha de utopia, aonde as pessoas vão ser respeitadas por aquilo que elas são. Me diz uma coisa, Orson, tem um termo ou um conceito que seja que me deixa sempre muito curioso e às vezes até numa situação de desconforto, que é quando se usa a palavra legitimar, legitimado, legitimação.
E é aí que vem minha pergunta para ti. Tu acha que é legítima a existência de alguém que se constrói a partir do ódio ao outro? Ou seja, é legítimo odiar uma coletividade? E vou ser mais específico ainda para ti, tá? Tem que se ter tolerância com o intolerante de uma forma a dizer que é legítimo que ele seja intolerante? Qual é o teu pensamento a respeito disso? Olha, crime é crime em qualquer lugar, em qualquer época. Tá? Então não dá para aceitar. A intolerância é um crime. Agora, a gente pode bater naquilo que construiu o intolerante. Porque ninguém nasce racista, ninguém nasce machista, ninguém nasce escroto, entendeu? As pessoas se tornam escrotas, entendeu? Agora, como elas se tornam escrotas, a gente já sabe. A gente já sabe. É a criação de uma sociedade de classe, ou de casta, aquela que vem do pensamento colonial, que eu preciso diminuir, inferiorizar o outro, né, para poder roubar os bens dessa pessoa, né, os bens culturais, os bens materiais, todos os bens de referência, né? E eu acho que a gente não tem que ter tolerância com que tá com um erro, né? A gente não pode ser o Bolsonaro que os filhos matam, fazem, cumprem e ele passa a mão por cima, né? A gente não pode ser tolerante, a gente tem que é aquilo, tem que endurecer sem perder a ternura, entendeu? Vamos ver o que a gente consegue salvar dessas pessoas. Entendeu? Esse teu discurso de vamos ver o que nós vamos salvar das pessoas também faz parte da utopia que tu vem propor. Ou estou enganado? Eu também, eu desejo pela criação afro, né, da comunidade afro, do pensamento afro. A gente entende que todos os seres humanos são bem-vindos dentro da comunidade humana, da família humana, né? Por isso que muito importante para nós, porque a roda é um elemento de agregar pessoas, né? Vem para a roda, meu irmão, entendeu? A gente tem, sabe que eu tive lá testemunhando, né, os antifas ali na Independência, né? Eu acho que foi a primeira reação que esses caras tomaram, vieram do Brasil, justamente ali na esquina onde o Getúlio Vargas saiu para amarrar um cavalo no obelisco no Rio de Janeiro. E, é claro, conversei com pessoas, né, que dali, entendeu? Daquele espectro. E tu vê que tem pessoas que estão perdidas mesmo. Perdidas. Sabe? E querendo ou não, por mais que eles não nos considerem, são nossos irmãos e irmãs. E estão perdidos. E estão perdidos. Outros não. Outros já não tem mais salvação, entendeu? É bater o pé, virar as costas ou lavar as mãos com Pilatos e dizer assim, tá por tua conta e risco, entendeu? Porque mexer com a roda da história não é assim, né? Às vezes as pessoas mexem com a roda da história como mexeram aqui e agora não sabe como fazer para parar. Ela não vai parar, entendeu? Ela não vai parar. A utopia para o morador da periferia, para o morador da favela, a utopia é mais utópica do que real ou mais real do que utópica? Afinal de contas, quem está com toda a dificuldade do mundo, quem está com o pé no barro, quem está com a falta do recurso mínimo, quem está sem a estrutura, a utopia acaba cumprindo para ele um papel apenas de sonhar? Ou o Orson, sonhador, entende que há como mexer nessa estrutura a ponto de fazer com que o morador da periferia tenha também, primeiramente, direito à utopia? Eu acho que sim. Se tu pegar assim, os sambas e tudo, que são moradores do morro, o hip hop, escutar com atenção, ninguém quer viver debaixo de violência, ninguém quer ter os seus filhos mortos, ninguém quer ter a sua família sofrendo com problema de saúde, e todo mundo quer viver bem. Só, o Ariano Suassuna, ele citando o Machado de Assis, ele dizia que o Machado de Assis viu dois Brasis, né? O Brasil oficial e o Brasil popular, né? Esse não oficial que é o popular. E ele disse esse não oficial é um Brasil rico, muito rico. E é verdade. Quem vai
Quem já foi nos morros cariocas, tu vê como aquele povo, ele se vive, entendeu? Acredite, eles têm a Netflix lá, eles conseguem o Gato Net, eles conseguem, entendeu? E claro, eu tô falando de materialidade aqui, mas eu tô querendo dizer que essa comunidade, ela não está dormindo. E ela tem uma utopia e ela luta por essa utopia. E agora ela quer viver. Ela está lutando contra o corona. Foi você que postou o vídeo, né, da rapaziada lá dos traficantes cuidando da população. Uma vez que o presidente da República não está nem aí, é um assassino. E o pessoal fazendo álcool gel na favela. Com babosa, né? Com álcool 70 e com babosa. Uma coisa. Mas mais uma questão para ti, Orson, que eu acho importante a gente trazer nesse momento, porque tu trouxe a questão do vídeo, e eu acho que isso vem a calhar também. O poder paralelo que eu confesso que vejo, me desculpem falar o que vou falar, mas eu confesso que ele cumpre uma função na sociedade, né? Ele cumpre uma função. Tu acha que o poder paralelo ele faz parte também da utopia, ou na utopia esse poder paralelo deixaria de existir numa concepção de fato utópica? O poder paralelo hoje ele é necessário. Entendeu? Mas lá na frente, o poder paralelo, porque nenhum daqueles meninos quer ficar segurando uma R15, não quer ficar dando tiro, não quer ficar vendendo droga. Uhum. Tá? Eu sei porque eu conheci muitos deles. Entendeu? O cara queria ser palhaço, o cara queria ser um artista, o cara queria ser, sei lá, um trabalhador, ser remunerado muito bem por isso, ser médico, professor. Entendeu? Eles querem ser outra coisa, não querem ser aquilo ali, entendeu? Aquilo ali faz parte de toda essa bagunça que a gente está vivendo, da distopia. A distopia obrigou aquelas pessoas a pegarem arma. E se tu for perguntar na favela, antes e depois que as armas chegaram, o pessoal disse, olha, depois que as armas chegaram, a polícia parou de invadir o barraco, entendeu? De trabalhador. Entendeu? Até porque nesse mundo que a gente quer construir, a gente quer acabar com a especulação imobiliária. A gente tem que ter casa decente, o nosso povo tem que ter casa decente, saneamento básico. O país tem um déficit enorme de saneamento básico. Entendeu? Cidade planejada, cidade ecológica, para que essas pessoas possam desfrutar. E alimento bom para essas pessoas. Entendeu? A gente não pode, eu não posso conceber, e esse é um movimento que a gente pode fazer para uma alimentação melhor. Se eu sei que o troço faz mal, por que eu vou produzir e vender no mercado? Entendeu? Então, quer dizer, existem movimentos aí que eles vão convergir. Porque a galera que está fazendo do orgânico, essa galera, ela vai crescer. Se tu parar para dar uma olhada, até empresas de refrigerante como a Coca-Cola, ela vem mudando a linha delas pontualmente. Botou suco, muito mais suco, botou o mate-leão. Cara, sabe? O que é isso? Dentro de todos os limites. É que esses caras também estão lendo que lá na frente o povão, todo mundo, a humanidade vai querer um outro tipo de alimentação. E que aquelas coisas que eles estão servindo ali, aquelas porcaria ali que estão servindo, vai ficar para trás, entendeu? Então, tu vai vendo alguns momentos, são pequenos, mas que eles indicam uma mudança à frente. E diz uma coisa, Orson, já que a gente está caminhando para os últimos 10 minutos aqui da live, essa hora passa rápido, né? Começar agora a sair um pouco do tema, não totalmente, mas entrar um pouco na questão do Orson Soares, historiador, um pouco mais, uma questão mais biográfica que eu gosto de fazer na última parte da entrevista. Há quem diga, Orson, há quem diga que a utopia e o sonho é uma característica quase que totalmente ligada à juventude, à adolescência, ao início da luta estudantil, ao início de uma faculdade. O que faz o Orson Soares já maduro, não estou te chamando de velho, não é isso, mas o que faz o Orson Soares já maduro continuar com força, continuar com pique, continuar imbuído de toda essa dedicação e dessa crença em relação a uma causa? Como é que funciona? Eu não sucumbi. Eu não sucumbi. Eu não sucumbi.
E por isso eu continuo lutando. Porque eu ainda acredito que a gente vai conseguir criar um mundo onde o leão e o cordeiro andem lado a lado, onde todos os seres humanos caminhem por campos de girassóis, aonde nós possamos ter um tempo fazer uma grande canção e chamar todos para a grande roda que é essa humanidade. Eu acredito nisso piamente. Eu não tenho nada, eu não construí nada, eu sou um perdurário clássico, eu não tenho um patrimônio, eu tenho as minhas filhas, que eu acho que foram as melhores coisas que eu fiz, né, para a humanidade, contribuição para a humanidade. Eu não tenho mais nada, mas uma coisa ainda eu tenho. Nessa caixa de Pandora toda, eu tenho a esperança que a humanidade não vai se deixar sucumbir. Ela não vai se deixar sucumbir. Ela vai entender, em determinado momento, entre a morte e a vida, ela vai optar pela vida. E a vida tendo um outro tipo de vida. Me diz uma coisa, Orson, como é que foi, e te pergunto isso com tranquilidade, porque eu sei que essa pergunta eu posso fazer para qualquer pessoa negra, como é que foi a primeira vez que tu percebeu que existia racismo no mundo? Cara, assim, eu sempre digo que nós temos duas certidões de nascimento. Nasceu na diáspora, tu é negro, tu tem duas certidões de nascimento. Aquela que é oficial e aquela que o Fanon vai dizer, né? Olha ali um negro. E eu conto sempre essa história porque essa minha segunda certidão de nascimento, eu morava na Gávea, um bairro de bacana, gente rica, parará, por conta, enfim, lá do trabalho dos meus pais. Ok, consegui uma condição melhor, assim. O que a minha mãe pediu para comprar um pão para ir rápido, e eu desci, tinha acabado de chegar da praia e tal. Eu desci, fui meio rápido. A menina que morava no prédio da frente, ela saiu na minha frente, assim. E começou a andar, olhar para trás, olhar para trás, olhar para trás. E ao olhar para trás, ela olhou para mim, olhava para trás, e eu saquei que ela estava com medo de mim. Será que vem em nós um marginal padrão? Já dizia o Racionais. Ali foi a minha certidão de nascimento. E quando eu falo, no dia seguinte, eu estava com uma raiva tremenda, assim, que eu queria matar todos os brancos. Se eu tivesse uma metralhadora, eu tinha matado todos que eu visse pela frente. Qual era a tua idade? A minha idade ali, eu devia estar com 14, 15 anos, assim. E meu pai me chamou a atenção, entendeu? Conversou comigo. Você tá muito Stockley Carmichael, você quer bater nos caras, não sei o quê. Aí você tem que ler o Malcolm X, você tem que ler o Martin Luther King. Calma, calma, entendeu? Porque, claro, que ele viu que deu problema, entendeu? E que também entendeu? Chegar e matar todos os brancos, mas entender o que é o racismo. Sim, e agora eu faço o link que eu queria fazer. Onde que está o Orson que sofreu racismo com 14 anos, dentro do Orson que acredita num mundo melhor, que acredita numa utopia? Esse Orson que sofreu racismo, ele foi incorporado por esse Orson utopista ou batalhador, lutador idealista? Ou esse Orson idealista esqueceu esse menino de 14 anos e criou uma outra configuração de si? Não, isso é bem presente, assim, né? É claro que eu não vou lidar com raiva, porque eu fui trabalhando isso, eu fui entendendo a dinâmica do racismo, e o Fanon me adiantou muito. Por isso que eu falo que o livro do Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, ele é um tratamento para as pessoas negras, entendeu? Para entender como é que é a dinâmica do racismo, como ela funciona, como ela atinge o nosso psique e como nossas reações são condicionadas por essa situação. Então, eu ter raiva do meu inimigo é ainda estar preso a ele. Eu não tenho raiva, eu entendo o que é aquilo ali e luto para que isso não se repita. Entendeu? Aquele menino de 14 anos, ele ainda está aqui, é desejoso de ver uma sociedade onde negros não tenham que ter uma segunda certidão de nascimento. E tu conversa com esse menino ainda hoje? Às vezes, né? Às vezes é importante revisitá-lo, assim, né? Justamente para que essa energia da juventude ela não se perca, né? Para que as pessoas dizem como é que é, eu desconfio das pessoas com mais de 30 anos, né? Eu já os 30 anos há tempo, né? Então, eu não quero ser visto com desconfiança, como aquele que abandonou uma causa que sim é justa.
Entendeu? A causa justa vale a pena ser lutada até o último. Eu tenho todas as imperfeições do mundo. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu errei muito com muita gente. Eu errei muito comigo mesmo. Entendeu? Mas uma coisa que me move é justamente a ideia de construir, de botar um tijolo nessa nova sociedade, nessa nova humanidade, ver as pessoas se recompondo, ver as pessoas crescendo, se libertando dessas amarras que elas são colocadas aí. Nós estamos falando de 14 anos, não quero entregar a tua idade, não é isso, mas a gente está falando de anos 80, anos 70? Ah, porra, anos 70 tu me sacaneia, né? Porra. Estou falando de anos 80, né? É isso. Tá. Ah, A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: aquele menino dos anos 80, ele é igual ou ele é diferente do menino que tu vê hoje em sala de aula, que sofre o mesmo preconceito que tu sofreu lá atrás nos anos 80? Mudou alguma coisa nessa sociedade, Orson? que mudou. Esse menino de hoje, o menino dos anos 80, você está falando, é um menino dos anos 80 na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, que estava alienado, entendeu? Uhum. Que o fato de você morar na Gávea te colocava numa condição onde o racismo não pegaria, porque era uma questão de classe social. Uhum. Depois não era isso, né? Mas o menino de hoje, dependendo do espaço, né? E isso deve-se muito do hip hop, ele tem muito mais consciência da sua identidade do que se tinha nos anos 80. Mas eu estou falando também de um lugar, de um recorte, né, Adriano? Uhum. A Zona Sul, né, Orson. Por exemplo, a galera que vivia no morro que eu conheci, que estava na guerra, no Comando Vermelho, entendeu? É outra. Até o consumo cultural era outra. Eu não posso até dizer, como uma generalidade, todos não tinham uma consciência. Não, porque nos anos 80 rolavam os bailes black bacana, entendeu? No morro. Né? Então, acho que sim, havia uma identidade com a comunidade negra, a questão do racismo, a violência policial, né? Desses meninos negros da periferia. Aqui é o cara que foi criado na Zona Sul, que é uma outra coisa. Sim. Orson, vai encerrar a nossa live em 2 minutos, então eu vou te dar 1 minuto para tu responder a última pergunta. E eu quero que tu responda, essa última pergunta para o pessoal que está assistindo. Por que é possível sonhar? É possível sonhar porque o sentido da existência da humanidade nunca foi viver na mediocridade. Essa mediocridade que está posta aí, que foi posta pelo capitalismo. Não, a gente não é para ser um acumulador compulsivo de bugiganga. Nós não viemos para o mundo para isso. Porque se é para isso, então vamos cometer o suicídio coletivo, porque deu tudo errado, entendeu? Deixa, sei lá, para os répteis, eles que dominem, ou outro grupo aí que domine. Agora, como eu entendo que não foi para isso que a gente veio, entendeu? Vale a pena sonhar, porque a gente pode ser bem melhor, e como diz a música, e será. Nós podemos ser bem melhor e será. Será porque nós estamos resistindo. Será porque nós vamos sim resgatar da nossa história, dos nossos antepassados. Nós vamos fazer a grande roda e contar as histórias. E essas histórias vão nos mover. Nós precisamos sentar em torno da fogueira e contar as histórias. Muito obrigado, meu amigo. Fala. Histórias de êxito, de vitória da humanidade, porque nós tivemos muitas também. Passou muita gente, morreu muita gente, entendeu? Mas essas pessoas, elas construíram um pensamento, um ato, uma forma de viver que nos inspiram e que nos falam que nós podemos ser bem melhor e nós vai cair nossa live aqui. Brigadão, Orson. Abraço a todo mundo. Até a próxima. Abração.